2, 1. Então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como dizem os YouTubers, né? Os podcasters. Hoje eu estou gravando a aula pelo motivo da gente ficar 2 semanas sem ter encontro síncrono. Então, como eu acho que seria muito tempo sem a gente se ver e sem poder dar continuidade no conteúdo, assim, eu poderia só passar os textos para vocês lerem, né? Mas eu acho que não seria legal. Então eu estou gravando esse vídeo porque é até bom para eu pensar também algumas coisas que eu ando estudando e, enfim, quando a gente fala, as coisas ganham algum sentido na nossa cabeça também. Pois é, Mayara, você é podcaster, né? Também é podcaster. Eu sou youtuber só por obrigação pandêmica. Não pretendo continuar nessa vida, não. Bom, é assim, eu sei que você trabalha com o Bruno, né? No Wifcast do Bruno. Aliás, um trabalho muito legal que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. Muitos parabéns. Bem legal mesmo. Hoje o tema da aula vai ser saberes docentes. E aí a gente fecha o tema da profissionalidade docente e encerra a primeira parte da disciplina que discute sobre o trabalho docente. A partir do nosso próximo encontro, a gente vai começar a conversar um pouco, a pensar um pouco sobre a identidade docente. Então, primeiro eu estou trabalhando o aspecto profissional do trabalho, e no segundo momento eu vou trabalhar então a questão da identidade, a questão mais da construção subjetiva de quem é o professor, né? Como é que as nossas ideias, as nossas concepções de professor também nos definem. Não gosto da palavra definem, mas nos definem enquanto professores. Existe todo um imaginário a respeito do que é ser professor, que a sociedade tem sobre nós e que nós temos sobre nós, e isso impacta diretamente na maneira como a gente atua como docente. Então, essa primeira parte da disciplina, ela é mais, digamos assim, institucional, porque trabalha na perspectiva da profissão, e no segundo momento da disciplina a gente vai trabalhar então as questões mais subjetivas. Eu até há pouco estava escutando um podcast da Folha de São Paulo, que aliás é muito legal o podcast. Vocês entram lá no Jornal da Folha, Folha de São Paulo, e aí tem um podcast lá que é Folha na sala de aula. Folha na sala. Folha na sala. É um podcast deles. Eles discutem temas de educação. E o último episódio, lançado hoje, 31 de agosto, é assim, como a escolinha do professor Raimundo ajudou a moldar a imagem dos docentes. Então, eles trabalham as várias maneiras que o professor ele é retratado na mídia. Na televisão, nos programas de humor, nas novelas, na literatura. Então, eu parei agora aqui de ouvir quando estava começando a falar da professora daquela novela do SBT, Carrossel. Lembra de Carrossel? Eu vi a primeira geração de Carrossel, gente. Nossa, lá das antigas, né? Agora já tem remake, né? Tem até uma versão nacional de Carrossel, eu acho. Então, falaram do professor Raimundo, aí depois falaram do professor Tibúrcio. Eu acho que vocês não chegaram a conhecer o professor Tibúrcio. O professor Tibúrcio era um professor do programa Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, que era o Tass, Marcelo Tass, que fazia. Então, eu falo do professor Tibúrcio, falo do professor Raimundo,
fala dos professores na literatura, fala como aparece em alguns livros. Estava falando agora da professora do Carrossel. Quero saber se eles vão falar do professor Girafales do Chaves, né? Estou ansioso para saber se vai ter essa fala. Enfim. Bom, então, para encerrar essa nossa parte, falar um pouquinho sobre saberes docentes. Quando a gente conversou sobre a profissionalidade docente, sobre a profissionalidade, o que é que define uma profissão? Que tem ofício e tem profissão, né? Tem alguns ofícios que não são profissões. Por exemplo, babá. Babá é uma ocupação, é um ofício, mas não é uma profissão. Vendedor ambulante é um ofício, mas não é uma profissão. Então, tem diferenças. O que caracteriza uma profissão? Ter conhecimentos específicos da área, então ter alguns saberes, alguns conhecimentos que são técnicos e que são específicos para o desenvolvimento daquela atividade, ter uma demanda social, né, prestar um serviço social, não que babás e não ofereçam, né, mas há uma demanda constante, assim, da sociedade, né, e ter um reconhecimento social. Então, seriam 3 características bem básicas do que caracteriza uma profissão. E aí nós discutimos toda a dificuldade a respeito de se considerar a docência como uma profissão, né, ao longo, a gente passou aí um pouquinho pela história de como a docência foi pensada, então era sacerdócio, era arte, era vocação, mas nunca como profissão. E chegou ali ao ponto de ser semi-profissão, a partir do momento em que as mulheres começaram a ser professoras, e as mulheres precisavam ser treinadas para ser professoras, né? E aí, mas ainda assim era semi-profissional, porque era um ofício exercido majoritariamente por mulheres. E por ser majoritariamente por mulheres, então era muito caracterizado, muito colocado assim em paralelo com um trabalho doméstico, né? Porque qual é a função da professora? Cuidar das crianças. Então, ela faz isso em casa, a única diferença é que agora ela vai fazer isso na escola, né? Então, é uma semi-profissão. Nos últimos 40, 50 anos, que tem se discutido com mais afinco a questão da profissionalidade, a necessidade de se pensar a docência como uma profissão, porque, né, a educação ela entrou na ordem do dia econômica. Então, por conta da visão de que o progresso econômico depende de pessoas educadas, e aí eu coloco aqui no sentido mais amplo possível da ideia de educação, seja educação no sentido de ter algum conhecimento, ou seja educação no sentido de disciplina, todas essas visões, elas passam pela ideia de que o progresso, não é o progresso, a produtividade econômica, ela passa pela formação de sujeitos para atuar no mercado de trabalho, nem diria no mundo do trabalho, né, no mercado mesmo. Então, e quem é que molda esses sujeitos a partir da educação? Os professores. Então, se a gente quer ter bons sujeitos produtivos, a gente precisa de bons professores que eduquem bem esses sujeitos. Então, começou-se aí a colocar na ordem do dia a questão da profissionalidade docente. Aí nós discutimos na última aula como essa profissão docente, ela depende da nossa ideia de educação, né? Dependendo do que a gente compreende de educação, a gente entende o que é
que é ser professor, e também como essa questão da profissionalidade docente, o que determina ser professor ou não, também passa pela influência de atores que não são da educação. E aí, a gente falou um pouquinho sobre como o Banco Mundial, como a Unesco e como um negócio aí da América Latina, que eu esqueci agora o nome, CELAM, não, sei lá, não lembro, influenciam na construção de políticas educacionais, inclusive nas políticas de formação de professores, né? Aí até aqui a gente salvou um pouco o governo, né? Mostrando que o governo não tem totalmente a culpa das burradas no campo educacional, porque, enfim, o governo é só mais um entre tantos atores que têm interesse na educação. Se pá, o governo ele atende mais os interesses do que propriamente coloca os seus interesses em jogo, né? Bom, então hoje eu vou falar agora sobre os saberes, o que caracteriza, o que faz, por que um professor é professor e por que um pai não é professor? Por que uma mãe não é professora? Por que o pastor não é professor? Porque pai ensina, mãe ensina, pastor ensina, né? Enfim, mas por que o pai e a mãe não são professores? E por que a gente precisa de professores? Essa é a ideia. Eu vou continuar naquela provocação do Libânio, do professor Libânio, onde ele se pergunta se há necessidade de professores ainda hoje, visto que a informação está tão acessível a todos. Qual é a função do professor hoje em dia? Então, vou continuar nessa mesma provocação, tá? E sempre pensando assim, a gente só vai conseguir entender o que é ser professor, qual é a profissionalidade docente, sempre pensando junto o que é educação e o que é escola. Porque o ofício de professor se dá na escola. Certo? Então, se a gente não concebe a escola, se a gente não pensa a escola, é difícil também pensar o que é ser professor. Porque, né, como eu disse, fora da escola, ou fora da universidade, fora do ambiente institucional da educação, muitas pessoas ensinam também. Como eu falei, o pastor ensina, o padre ensina, a mãe e o pai ensinam, todo mundo ensina. Qual é a diferença, então, do professor? Então, vamos lá. Vocês podem participar, tá, gente? É livre, ok? Hoje é sábado, então é dia de bater papo. Já que pensar professor é pensar a escola, eu quero começar com uma provocação, assim, a gente pensar um pouco o que seria escola, né? E aí a gente começa a tentar, então, separar um pouco as coisas, né? Do porquê é que é importante que as pessoas vão para a escola e não fiquem no homeschooling. E por que é diferente estudar na escola com o professor do que estudar em casa com os pais, que não são professores. Ou estudar com livro didático, que não são professores. Ou estudar com vídeos no YouTube, que não são professores. Essa é a ideia. Bom, então, quero partir aqui de uma ideia em que enxerga a escola como sendo um espaço de ecologia de saberes. A escola é um espaço aonde há a convivência de vários saberes diferentes. É um espaço onde se cruzam culturas, onde se cruzam tradições,
aonde se cruzam identidades, aonde se cruzam ideologias, aonde se cruzam perspectivas, aonde se cruzam gerações diferentes de pessoas. Então, a escola é uma grande ecologia. E quando eu penso em ecologia aqui, eu estou pensando bem nessa ideia de natureza mesmo. A Maiara é formada em biologia, né, Maiara? Isso, eu sou formada em Ajuda a gente biologia. a pensar a ideia de ecologia. Como é que você definiria a ecologia? A ecologia é um conjunto gente? de sistemas abertos, onde recebe energia vindo de fora, e existe a convivência de diversos tipos de indivíduos, de populações iguais e de populações diferentes, formando uma comunidade. Exatamente. Né? Então, agora, aplica isso na escola em relação a culturas, a tradições, a ideologias políticas, ao que se pode, o que se não pode comer, se é vegano, se é vegetariano, se é carnívoro, tá tudo na escola. Tá tudo lá dentro. Tudo. Olha a confusão que é. Escola é confusão. É isso. Ponto final. A escola é confusão. Mas essa, gente, é uma concepção recente de escola. Porque, tradicionalmente, né, a escola ela é sempre vista de uma maneira monocultural, isto é, a escola é um lugar de uma cultura única, seja uma cultura cientificista, então, na escola não se fala nada além da ciência, da matemática, da física, da química, da biologia, seja monocultural, porque a escola é um lugar onde é seguido determinada posição política cultural. Então, nessa escola, a gente é baseado na tradição religiosa tal, a gente só vai falar aqui nessa escola temas que têm relação com essa tradição política cultural tal. Seriam chamadas escolas confessionais, né? Hoje em dia não tem mais tanto, mas é mais ou menos isso. Então, a escola é um espaço monocultural. Monocultural e homogeneizador. A escola homogeneiza, palavra difícil. Tudo. Vamos pegar aqui o exemplo de escola militar. Escola militar é homogeneizadora. Então, meninos todos de cabelo cortado. Todo mundo com o mesmo uniforme. Meninas não podem usar brincos compridos. Meninas têm que andar de cabelo amarrado. Tudo isso com argumento de igualdade. Então, né, a gente não pode... Aqui as pessoas são tratadas de maneira igual. Esse argumento eu acho lindo, né? Oh, falácia linda, né? Várias vezes já tive embates em umas escolas a respeito de uniforme, aonde não se podia, o argumento era assim, que não se podia deixar os alunos irem com suas próprias roupas, porque o aluno que não teria roupa chique se sentiria diminuído, porque o outro iria com uma roupa da Levi's e eu só tenho dinheiro para comprar roupa na Líder. Então, o uniforme deixa as pessoas iguais, então não tem diferença entre rico ou pobre, né? Então, homogeneizador materialmente e homogeneizador intelectualmente. Porque o que é que os professores tradicionalmente mais desejam numa turma? Que não haja diferença de saberes. Quanto mais homogênea é a turma, melhor para o professor. A turma é boa, nossa, todo mundo acompanha no mesmo ritmo. Isso é ótimo, isso é homogeneizador. E a ideia de que a educação homogeneiza. A educação, ela equilibra
e deixa todo mundo igual. Enquanto, na verdade, a educação, ela causa diferença. A educação, tudo que a educação faz é gerar diferenças. A educação jamais homogeneiza. Jamais. Mas na escola tradicional, a ideia é deixar todos os alunos no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, se eu tenho um aluno com dificuldades, o meu objetivo não é ajudar o aluno o objetivo é ajudar o aluno, mas não ajudar o aluno pelo aluno, mas é trazer o aluno ao nível da turma. Vocês vão ouvir muito isso. O aluno é muito abaixo do nível da turma. Ou então o aluno é muito acima do nível da turma. Qual é a ideia? A ideia é da homogeneização. Todos têm que ser iguais. Essa é a ideia da escola tradicional. E é padronizadora. A escola tradicional é vista como um espaço de padrão. Todos dentro do padrão. Que é decorrente, claro, dessa questão da homogeneização, né? Então, a gente sempre trabalha com a ideia do aluno ideal. O aluno ideal é o padrão. Qual é o aluno ideal? É o aluno que ele tem vontade de estudar, ele ouve o professor, é disciplinado, faz lição de casa, faz todos os trabalhos certinhos, não reclama, não briga de nada. Aí quando você tem um aluno que é muito à frente, tipo, é genial, ele foge do padrão, e isso incomoda. Porque ele demanda mais saberes, ele tem mais facilidade, ou então o aluno que tem muita dificuldade, ele também foge do padrão. E isso atrapalha tudo. Então, a escola tradicional, ela é padronizadora, ela é homogeneizadora e padronizadora. E tem a ideia de que a escola tem um monopólio do saber. É isso mesmo, ele não pode ser mais nem menos. Exatamente. Assim, se for mais, até é uma alegria. É uma alegria porque é menos um pro docente se preocupar. É menos trabalho. Essa é a ideia. Mas se tiver no padrão, melhor. Melhor. Facilita as coisas. E, na visão da escola tradicional, a escola é o espaço do saber. Tem um monopólio do saber. Por isso que na concepção de escola tradicional, o personagem principal da educação não é o aluno, é o professor. Porque é o professor quem sabe. O professor que detém o monopólio do saber. Então, é só o professor que fala. Na escola tradicional, o aluno não fala. Porque o aluno não sabe. Então, o monopólio do saber está na escola. Fora da escola, não há salvação. Toda salvação está na escola. Tanto que muitas pessoas se colocam contra o homeschooling, não porque pensam questões relacionadas à sociabilidade, à democratização do ensino, pensam apenas na perspectiva de que o aluno em casa não vai aprender nada, porque quem sabe sou eu. Eu sou professor de química. Como é que o pai vai ensinar química para ele? Não pode, eu sou professor de química. Muitas discussões a respeito do homeschooling passam por aí, por essa visão de que a escola é o espaço do conhecimento, detém o monopólio do saber. Assim como a universidade, a mesma coisa. Né? Quantas pessoas reclamaram da época em que o ex-presidente Lula ganhou o título de doutor honoris causa? Como é que pode ele ser doutor se ele é um analfabeto, se é um alfabetizado? Porque quem é que detém o monopólio do saber? Quem é que certifica se a pessoa tem saber ou não? É a escola, é a universidade. Então, se não passou por lá, não teve contato com o saber. Isso é a visão tradicional da escola.
Na perspectiva da escola, enquanto ecologia de saberes, dessa fauna que acontece dentro da escola, né? A escola é o espaço, como eu falei, de cruzamentos de culturas e de saberes. A escola é o espaço de relações culturais, de relações sociais, de relações epistemológicas. Epistemológica no sentido de elaboração, construção do saber. Então, numa sala de aula, a gente tem alunos que são religiosos, alunos que não são religiosos, temos alunos que têm predileção por alguma vertente política, nós temos alunos que têm aversão a vertentes políticas, nós temos alunos que são dedicados à ciência, tem alunos que não estão nem aí para a ciência, tem alunos que aprendem e apreendem das mais diversas maneiras. Tem aluno que aprende com a educação tradicional, com o professor falando, tem aluno que aprende por projetos, tem aluno, enfim, tem de tudo. Então, se a escola tradicional ela é homogênea, a escola realmente, a escola real, ela é heterogênea, completamente heterogênea. E também, hoje em dia, a escola não tem mais o monopólio do saber, por conta daquilo que a gente já conversou nas aulas passadas, né? Por conta das novas tecnologias de informação e de comunicação. Então, ninguém mais precisa ir para a escola para aprender alguma coisa. Tá? O Google sabe mais do que qualquer professor. Então, né? A escola já não tem mais o monopólio do saber. Então, a mudança da visão da escola leva uma mudança do que é o professor também. Né? Então, o professor já não é mais o cara que detém a informação, mas, olhando nessa perspectiva de ecologia de saberes, o professor, ele é um agente sociocultural. Porque ele está naquele caldo de culturas, naquele caldo de conhecimentos, naquele caldo de saberes. Então, o professor não tem mais um monopólio do que deve ser ensinado, do que não deve ser ensinado. E mesmo porque a gente encontra alunos que muitas vezes sabem mais coisas do que o professor. Dependendo do curso que você dá aula, tem aluno que sabe mais do que você. Então, a escola, ao invés de ser o lugar do monopólio do saber, passa a ser o lugar de estruturação e sistematização de saberes fragmentados. Então, você tem vários saberes que estão dentro desse universo da escola. Os alunos, eles chegam com vários saberes fragmentados, eles sabem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro. É uma confusão danada na cabeça dele, nada faz sentido. E onde é que ele vai aprender a organizar essas coisas? Na escola. É na escola. É ali que as coisas tendem a ganhar algum sentido. Ou tendem a perder sentidos, porque se o aluno, ele conviveu somente num determinado núcleo social, e de repente ele vai para uma escola e começa a aula de filosofia, e ele ouviu a vida inteira que filosofia é coisa do capeta, e ele tem aula com o Rafael e vê que não é bem assim, isso dá tilt na cabeça dele. Então a escola, ela sistematiza a informação, ela pode organizar, mas ela pode organizar depois de desorganizar tudo também. Né? Então é isso. O fato é, quem frequenta a escola, frequenta com vários saberes, sim, mas esses saberes geralmente são todos fragmentados, e a escola é o espaço de organizar, de estruturar esses saberes. E também a escola é o lugar onde se socializa os saberes legitimados. Legitimados pela ciência, legitimados pela política, legitimados pela cultura. Então, querendo ou não, né, a escola é o lugar onde se passa o conhecimento oficial, digamos assim. Oficial naquele determinado momento histórico. Porque depois de um tempo, essa legitimidade, ela perde a sua legitimidade, porque os tempos mudam. Eu, por exemplo, aqui eu tenho vários livros que eu herdei da minha avó,
que são dos meus tios, do meu pai, de educação moral e cívica, que era uma disciplina existente na época da ditadura militar do Brasil, que existiu até 1997. Eu tive aula de educação moral e cívica na escola, o SPB, né? Educação para o Trabalho, eu tive, né? Hoje em dia, se alguém colocar assim, falar assim, vamos colocar educação moral e cívica na escola, nossa, o mundo cai na cabeça de quem tentar colocar essa ideia. Então, é um conhecimento que perdeu legitimidade. Mas a escola, enquanto espaço institucional, ela passa aquilo que, num determinado momento histórico, é legitimado, né? Maiara comenta aqui, oficial e ocidentalizado. Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente está no Ocidente, claro, né? Então, a escola, ela não é um espaço neutro. Não é um espaço neutro. Não é um espaço neutro porque quem frequenta não é neutro, ninguém deixa a sua vida no portão da escola e recupera depois que sai. Não é neutro porque os professores não são neutros, no sentido de que não há neutralidade dos nossos saberes, e eu vou tentar mostrar para vocês mais para frente. Os alunos não são neutros, porque não há neutralidade nos saberes que eles trazem de casa, das suas vidas, né? Então, ao contrário, a escola não é um espaço neutro, porque é um espaço plural, é um espaço diversificado e é um espaço heterogêneo. Então, a ideia de saberes docentes tem que passar por isso. Vejam bem, existe um movimento aí, Escola Sem Partido, que defende a escola como um lugar neutro. A escola tem que ser um lugar neutro. Porque na cabeça deles existe, não pode haver nenhuma ideia sobressalente, que se sobressaia no processo educacional. A escola tem que ensinar de maneira neutra, não pode influenciar ninguém. Mas a escola jamais vai ser neutra. Jamais vai ser neutra a escola. Porque todo mundo que frequenta a escola, frequenta com a sua vida, com a sua cultura, com a sua tradição, com as suas epistemologias. Então a escola não é neutra, não porque uma ideologia domina a escola, mas ela não é neutra porque ela é um espaço plural, diversificado e heterogêneo. Só por isso. E não vai ser neutra nunca a escola. Jamais vai ser neutra. O espaço escolar, né? A Anne comenta que é impossível se comunicar de forma neutra. É impossível, exatamente. O que eu estou falando aqui para vocês, ela parte de toda a minha vida. Tudo que eu estou falando aqui parte da minha vida, das minhas experiências, do meu ponto de vista, é da vista do meu ponto, né? Eu falo da vista do meu ponto, o que eu vejo daqui, né? Então, pensar os saberes docentes passa por isso, tá? Por essa visão de escola. Faz sentido para vocês? Isso faz sentido? Faz muito sentido. E é tão difícil, gente, passar isso na escola. Olha, tão difícil. Bom, quando a gente fala de saberes docentes, geralmente pensa assim, o que o professor tem que saber? Tem que saber a disciplina que ele dá aula, né? Porque, afinal de contas, ele tem que saber o que ele vai ensinar, né? Como é que eu vou dar aula de filosofia sem saber filosofia? Tá, ok? E o que é mais? O que é mais que pessoas dizem? As pessoas geralmente não dizem mais nada, né? Vocês já têm aí algum conhecimento, vocês sabem que não é só isso, né? Vocês já estão tendo algumas matérias de pedagogia, então vocês sabem que não é só isso. Mas as pessoas na rua, se você estiver no ponto de ônibus esperando e perguntar assim, o que o professor tem que saber para dar aula, eles vão dizer, tem que saber o conteúdo que ele vai ensinar e tem que ter muito amor pela profissão. É a resposta padrão das pessoas. É ter um conhecimento do conteúdo e amor. No entanto, quando um professor está numa sala de aula ou está num espaço de educação, o professor ele mobiliza
saberes, ele mobiliza conhecimentos, ele mobiliza competências e habilidades, ele mobiliza estratégias de gestão de processo de ensino-aprendizagem, ele mobiliza maneiras de atuar, estratégias de mediação de conflitos. Em 45 minutos, 50 minutos, o professor ele está usando 1 milhão de saberes para além do conhecimento da matéria. Porque ele tem que saber cativar a atenção dos alunos, ele tem que saber administrar os conflitos em sala de aula, ele tem que ter competência para saber identificar se o aluno está aprendendo ou não, ele tem que ter habilidades de rever os conteúdos e saber se vai mais para frente ou mais para trás, tem que ter tato social para saber o que pode falar, o que não pode falar. Um professor de história da 6ª série não pode falar a mesma coisa que fala no 3º ano do ensino médio. Uma aula de ciências no 5º ano não é a mesma coisa que uma aula de biologia no 3º ano. Falar de sistema reprodutivo na 5ª série é diferente de falar do sistema reprodutivo no ensino médio. Não por conta apenas da compreensão cognitiva dos alunos, mas pelas próprias questões envolvidas, de sexualidade. Então, você falar de sexualidade na 5ª série é muito diferente de falar de sexualidade no ensino médio. Aliás, na 5ª série, né, se você falar de sexualidade, é capaz de você ser preso ou acusado de pedofilia, né? Porque sexualidade não diz respeito somente a sexo, mas as pessoas não entendem ou não querem entender isso, né? Então, percebe? Então tem que ter o tato. E onde é que você aprende isso? Na faculdade? Né? Onde é que você aprende essas coisas? Então, para ser professor, basta ser culto? Basta ter talento? Basta ter intuição do que se deve fazer ou não? Basta ter conhecimento? Basta ter experiência? O que faz um professor ser professor? Tá? Então, aqui eu vou falar, assim, bem por cima de algumas ideias que se tem sobre saberes docentes, e aí no final eu quero fazer uma provocação. Não vou me deter muito nos detalhes, porque tem uma literatura já bem consolidada, tem bastantes livros muito bons no Brasil. A gente tem o Francisco Bernon, que é um cara muito bom nessa área. A gente tem a Vera Kandal, que é fantástica nessa área. Tem o Maurice Tardif, que é muito bom. Tem o Libânio. Tem uma galera que fala sobre essas questões. Então, assim, como eu disse, o Google sabe mais do que eu. Então, vocês depois podem pedir dicas que eu dou, mas, né? Então, eu não sou aqui a fonte da informação, eu sou aqui a fonte da provocação. Então, vou provocar vocês um pouquinho. Majoritariamente, quando se fala do conhecimento que marca a profissionalidade docente, as tipologias, elas dividem, assim, em 4 categorias. Então, você tem lá os saberes disciplinares, os saberes pedagógicos, os saberes curriculares e os saberes da experiência. Esses seriam os 4 tipos básicos de saberes que fazem de um professor ser professor. É isso que diferencia o professor de um pai e de uma mãe, diferencia o professor de um pastor, de um padre, diferencia o professor de um palestrante, de um youtuber, certo? Saberes disciplinares, saberes pedagógicos, saberes curriculares e saberes de experiência. Saberes disciplinares são os conteúdos específicos da disciplina que o professor ministra. Então, vocês estão fazendo licenciatura em Química, isso vai capacitar vocês a serem professores de Química, então espera-se que, no mínimo, vocês saibam Química. Pelo amor de Deus, né? Aprendam Química, por favor. Vocês podem não aprender nada de pedagogia. Olha a Marta brigando comigo. Vocês podem não aprender nada de pedagogia, mas de Química vocês têm que saber, pelo amor de Deus.
óbvio, né? Então, você vai ensinar matemática, tem que saber matemática, e assim por diante. Esses saberes se aprende aonde? Nas universidades. A gente vai para a universidade para aprender a química, a matemática, a física, a filosofia. Não tem segredo, né? No entanto, o saber disciplinar não diferencia vocês que licenciandos em química dos bacharéis em químicos. Diferencia? Não, né? Vocês aprendem as mesmas coisas. As mesmíssimas coisas. Uma coisa ou outra só é diferente. Talvez um bacharel ainda tenha um pouco mais de expertise em pesquisa do que um licenciando. Que, assim, não tem diferença nenhuma, porque vocês fazem pesquisa pra caramba. E vocês estão em melhores condições, porque vocês, enquanto licenciandos, vocês podem atuar como químico, né? O Conselho de Química permite isso. O bacharel de Química não pode atuar como professor, a não ser na universidade. Mas como professor de ensino, educação básica, não pode. Então vocês têm um plus aí na formação de vocês. Vocês podem ser químicos e professores. Os bacharéis podem ser apenas químicos. Assim, na real, os nossos cursos de licenciatura no Brasil, eles são bacharelados disfarçados, tá? Vocês não pesquisam menos do que os bacharéis, não. Pelo contrário, vocês estudam e pesquisam até muito mais, porque vocês, além dos conteúdos de química, vocês têm os conteúdos de pedagogia. Então, vocês estudam muito mais. Por isso que não pode aceitar o argumento de que quem vai fazer licenciatura é porque não tem condição de fazer um bacharelado. Porque licenciado estuda muito, mas muito mais do que um bacharel. Muito mais do que um bacharel. Tá? Então, esse argumento não vale. Não que bacharel estude menos, sofre pra caramba também, né? Porque universidade, em qualquer tipo de formação, é um moedor de carne, né? Moedor de carne e de saúde mental. Mais de saúde mental, né? Porque, enfim. Então, tem os saberes disciplinares. Tem os saberes pedagógicos. Aí sim a gente está falando de educação aqui, né? Os saberes pedagógicos são aqueles conhecimentos relacionados aos processos de ensino e aprendizagem. Falando de modo bem genérico, tá? Sem ficar entrando nos termos do que é pedagogia, do que não é, tá? Uma definição assim, bem genérica. Então, são os saberes relacionados à atividade, à ação de ensinar. Que só aprender a ensinar não adianta. É preciso aprender a aprender também. Porque o professor que só entende de ensinar, ele só soube 20% do caminho. Porque para eu saber ensinar, eu tenho que saber como é que se aprende. Me parece óbvio, né? Então, eu acho interessante porque os professores, eles são ensinados a ensinar, mas os professores não são ensinados a aprender. Isso eu acho uma coisa fantástica. Então, esses saberes pedagógicos, eles são aqueles saberes que vêm das ciências da educação. Aí é psicologia da educação, didática, sociologia, filosofia, antropologia, biologia, economia, enfim, existe um universo de disciplinas que se dedicam à educação. Aquelas que são específicas da educação, né? Pedagogia, didática, e aquelas das ciências que se interessam pela área da educação. Então, sei lá, a economia, a parte da economia que estuda educação, a parte da sociologia que estuda educação, a parte da psicologia que estuda educação, tá? Tudo isso aí forma, assim, o que a gente chama hoje em dia de ciências da educação, né? Tem os saberes curriculares. O que são os saberes curriculares? São aqueles conhecimentos a respeito dos programas escolares, do discurso institucional, dos objetivos, dos métodos, do conteúdo
definidos pelas instituições e políticas educacionais. Tudo isso faz parte do currículo, que a gente chama. Então, não adianta você saber muito de química e todas as teorias pedagógicas. Se você chega numa instituição e age de forma diversa daquela instituição. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Minha experiência e a experiência, acho que de 99,9% dos professores que trabalham em institutos federais. Instituto Federal é uma instituição de ensino que trabalha com ensino técnico, tecnológico e profissionalizante. Só que a gente não vê isso na faculdade. A gente estuda ensino médio, a gente estuda ensino fundamental, estuda docência do ensino superior, mas de ensino profissionalizante, sabe nada. E não somente nós, professores. Eu encontrei uma vez uma pedagoga e ela tinha recém entrado como pedagoga de um instituto federal, e aí eu estava pesquisando, justamente na época que eu estava pesquisando sobre currículo, fazia palestras, coisa e tal, aí ela veio falar comigo assim, nossa, eu posso trocar e-mails com você para você me explicar um pouco melhor sobre esse ambiente do ensino profissionalizante? Uma pedagoga que passou num concurso para atuar no Instituto Federal. A culpa é dela? Não, não é culpa dela, ela não teve acesso a isso. Então, assim, eu não posso, como professor de filosofia, chegar no IFE e falar as coisas que me dão na telha. Não, porque o Instituto Federal tem todo um programa, tem todo um regramento que vem lá do MEC, lá do Conselho Nacional de Educação, portaria disso, portaria daquilo outro, não sei o quê, patati, patatá. E eu tenho que me adequar ao programa, ao currículo do ensino profissionalizante. Se você for trabalhar numa educação, numa instituição confessional, você vai ter que rezar a cartilha da instituição, porque é o currículo. Percebe? Então, assim, a liberdade do professor, a liberdade da docência. Então, tem que entender o que é essa liberdade. Você não pode chegar assim, não pode chegar assim, não é adequado. Você está numa escola confessional e falar mal da religião. Você vai perder o emprego, mano. É meio básico. Mas, enfim, são programas. Se o governo baixar aí uma nova orientação educacional de que tem que ensinar educação moral e cívica, vou ter que fazer, que é o currículo. Né? Então, claro que cada currículo a gente aprende onde a gente trabalha, né? Não tem como ensinar o currículo de 1 bilhão de instituições de ensino, não é isso que eu estou falando, né? Mas o conhecimento curricular, a gente é um conhecimento do professor. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do homeschooling aqui. Qual é o parâmetro que o pai vai usar para fazer homeschooling com o seu filho? O livro didático. É o livro didático. Enquanto nós, nas instituições de ensino, não usamos todo o livro didático. Porque o currículo que as instituições têm, elas não seguem a ordem do livro didático, os conteúdos do livro didático. Percebe, assim, a diferença? Então, esses conhecimentos curriculares a gente aprende na atuação prática, né? Atuação prática. E os saberes da experiência, que são aqueles saberes adquiridos no espaço da docência, né? São a experiência que a gente vai acumulando desde quando a gente é aluno. Quando a gente começa a ter visões acerca do que é ser professor. Tanto que quando a gente vai ser professor, ou a gente quer ser um professor igual ao que a gente amou,
ou diferente do que a gente odiou. A nossa primeira visão do que é ser professor é de apego ou de repulsa. Ou eu quero ser igual a quem eu admirei, ou eu quero ser totalmente contrário daquele que eu odiei. Então, a nossa experiência de docente já começa quando nós somos alunos. E aí vai se formando à medida que a gente vai atuando como professor. E esses saberes da experiência, eles são produzidos nas nossas relações docentes. Experiência com a instituição, as instituições, as experiências com os alunos, as experiências com os nossos colegas de trabalho. A gente vai refletindo sobre essas experiências, sobre esses saberes, e isso vai constituindo o nosso conhecimento docente. Chat aqui, a Mayara comenta que foi até bacana da parte dela procurar alguém que entenda, outros poderiam se importar. Verdade, sim, verdade mesmo. Tanto que, né, me coloquei à disposição de poder colaborar com um pouquinho que eu sabia à época. E a Anne comenta os livros didáticos sem ter os conhecimentos pedagógicos necessários. Exatamente, Eu passei por isso agora com meu filho. Meu filho estava tendo aula em casa, né, por conta da pandemia. E aí a prefeitura de Niterói mandou um livro para fazer em casa. Na hora de ensinar a conta de divisão, eu não sabia o que fazer. Como é que eu vou ensinar divisão para meu filho? Eu sei fazer, mas como é que eu vou ensinar? Não sabia. Rafael, você não é professor? Eu sou, mas de filosofia. Inclusive, eu fui fazer filosofia para não trabalhar com matemática. Né? Já começa por aí. Então é isso, muitos pais ficaram de cabelo em pé agora, na pandemia, porque eu não sei como ensinar meu filho. Uai, mas vocês pais não vão reclamar que os filhos não aprendem nada na escola? Ué, os pais criticam tantos professores, criticam, e o professor não sabe nada? Então vai aí, resolve aí o problema você, pai e mãe. Quero ver agora. Pais de cabelo em pé, né? Muito choro e ranger de dentes. 1 ano de choro e ranger de dentes. Porque meu filho tá ficando burro. Ouvi várias vezes. Meu filho tá regredindo. Mas você não tá estudando com o teu filho? Tô. Mas por que ele tá regredindo? A Anne comenta que as didáticas são totalmente diferentes. A Anne está sendo até bondosa em falar que são didáticas diferentes, porque, na verdade, pai e mãe não têm didática, Anne. Eu entendi o que você quer falar, né? Quis dizer, mas não podia deixar de fazer essa provocação. Pai e mãe não têm didática. Didática é uma ciência. É uma ciência séria. Tem, sei lá, 400 anos de estudo, no mínimo. No mínimo 400 anos. Então, assim, pai e mãe não têm didática. Quem tem didática é professor. Deveria ter, né? Porque estuda para isso. Então, 4 conhecimentos básicos das disciplinas, os pedagógicos, os curriculares e os da experiência. Esse corpo de saberes tão diferentes formam o conhecimento que faz o docente ser docente. E é esse conjunto de saberes que faz com que o pai não seja professor, o pastor não seja professor, a avó não seja professora, o pai que está lá com seu filho no homeschooling não é professor. Certo? O Ibernon, Francisco Ibernon, que é um pedagogo espanhol, ele fala que, dentre esses conhecimentos todos que caracterizam a profissionalidade, ele diz que o que estabelece a profissão de professor é o conhecimento pedagógico especializado, unido à ação do professor. O que ele quer dizer com isso?
que esse conhecimento pedagógico especializado, ele é decorrente do conhecimento teórico prévio, disso que vocês aprendem na faculdade. Ele é decorrente do contexto da vivência profissional, porque a teoria que você aprende na faculdade, você vai ter que tentar aplicá-la no contexto onde você está inserido, ou então, a partir do contexto que você está inserido, buscar um conhecimento pedagógico para poder dar conta daquela realidade. E esse conhecimento pedagógico especializado, ele é decorrente da experiência e reflexão sobre a prática docente. Então, por que um professor é um especialista da educação? Ele é um especialista na arte de ensinar, digamos assim. Porque ele aprendeu a teoria, porque ele exercita na prática a teoria, e ele reflete tanto a prática quanto a teoria. Por isso que o saber docente, ele está sempre em constante transformação. Por isso que a experiência é um fator fundamental no saber docente. Porque o docente, à medida em que ele vai atuando, ele vai revisando, ele vai expandindo, ele vai ampliando, ele vai adaptando todo o conhecimento pedagógico teórico que ele tem. Então, é uma prática baseada na teoria. Mas é uma teoria que não encerra a prática. Por isso que o professor é um especialista em educação. Porque ele sabe que o que deu certo com uma turma, não necessariamente dá certo com outra turma. Eu, em 2012, 2011, eu contava umas piadas na aula, como exemplo. Que se eu contar elas hoje em dia, ninguém entende. Passaram-se 10 anos, já passaram-se 1 bilhão de memes. Não adianta as mesmas piadas. Não adianta. Eu posso tentar continuar contando, mas, enfim, essa é preguiça de refletir a minha prática. Filmes que eu assistia, eu assisti na escola O Nome da Rosa, que é um filme de história. Assisti em 95, 96. E no filme O Nome da Rosa, era um filme que o professor de história passava para contar sobre a Idade Média. E no filme O Nome da Rosa tem uma cena de estupro. Do padre que estupra uma moça. E a gente viu em 95, ok, show de bola, tranquilão. Eu passar hoje, eu vou pra cadeia. Eu vou pra cadeia. Não pode. Né? O professor tem que refletir isso. Né? Então, esses são os 4 saberes, assim, 4 tipos de saberes, né, que se fala, né? Vocês vão encontrar isso na literatura, geral na literatura. Gente, hoje é sábado, o pessoal do grupo aqui tem jogo de futebol, meu Deus do céu. Deixa eu desligar aqui, hein? A Marta fala aqui, por isso a importância da formação continuada, exatamente. Né? Formação continuada, tanto oferecida pela instituição, como a formação continuada buscada pelo próprio profissional, né? Porque às vezes o professor reclama que a instituição não oferece formação continuada, mas o próprio docente também não busca caminhos para ele se atualizar. E não digo só se atualizar no sentido de atualizar as novidades da disciplina em que eu dou aula, mas se atualizar na pedagogia, nos currículos, nas transformações sociais, em várias questões. Porque é isso, gente, né? A escola é um ambiente, é uma ecologia de saberes, de culturas e de gerações. Eu comecei a dar aula com 26 anos. Então, eu tinha lá uma certa proximidade, que eu tinha 10 anos de diferença com os meus alunos.
Hoje eu tenho 20 anos de diferença. Hoje o que os alunos veem na televisão, se é que vem televisão hoje em dia, né? Eu não faço ideia. Não faço ideia. Por isso que as piadas que eu conto não fazem mais sentido para eles, né? Então é questão de geração. Isso ainda que eu sou novinho, né? E aqueles professores estão lá com 60, já, né? Tem um monte de professor sofrendo aí com aula à distância, porque apanha pro computador, né? A galera tá sofrendo. Eu tenho o Joaquim, 7 anos, me ensina a mexer no computador. Então, tô com uma vantagem. Bom, tem um outro pensador que é muito famoso também, que até eu deixei um artigo deles para vocês lerem lá na plataforma, o Maurice Tardif, uma referência mundial também, né? Ele fala assim, essa perspectiva das tipologias trata muito na questão institucional dos saberes, né? Então, você aprende o teu conteúdo na universidade, você aprende sobre pedagogia na universidade, você aprende sobre currículo na instituição, né? O Tardif, ele faz uma provocação que eu acho muito interessante, que ele fala assim, que os saberes docentes, antes de ter origem nas instituições, eles têm origem social. E eu achei fantástica essa sacada dele. Que ele fala assim, que o saber dos professores contém conhecimentos e um saber fazer que tem origem social. Então, é aquela ideia. Os pais acham que sabem ensinar. Os pais acham que sabem ensinar. Por quê? Porque existe toda uma cultura sobre ensino. E os pais acham que educar na escola é como educar em casa. Então, assim, se em casa meu filho faz algo errado e eu coloco ele de castigo, por que na escola não poderia colocar de castigo também? Entende? Assim, essa é uma analogia boba. Mas é isso. Tipo assim, o filho tira nota baixa. O pai fala, bem feito. Não estudou, bem feito. Ideia de castigo, sabe? Então, quando os pais falam assim, não, o professor tem que ser mais duro, tem que ser mais exigente, porque em casa ele acha que isso funciona com o filho. Ou então, muitas vezes, o professor leva para a sala de aula o que ele faz na família. Ah, porque com meus filhos funciona, por que não vai funcionar com os alunos também? A Anne comenta aqui, este achar dos pais tem a ver com o fato deles conhecer os filhos também, né? Tipo, por conhecer os filhos, acharem que sabem como ensinar para eles. Sim, sim, sim. O que os pais não percebem é que se ensina coisas diferentes. Os pais querem que os filhos se adequem à sua concepção de mundo. Na escola, os professores e a instituição querem que os alunos se adequem à concepção social do mundo. Então, se na escola, se em casa, a família defende uma concepção autoritária e de pensamento único, quando essa criança chega na escola, esse jovem chega na escola, vai se deparar com uma sociedade que é democrática, que é plural, que é diversificada. Olha o conflito. E aí, o que os pais acham? Que a escola está errada. Porque na cabeça dos pais, a escola tem que ensinar igual se ensina em casa. Mais ou menos por aí. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Né? Aí porque ou acharem que conhecem os filhos, esse é ótimo, né? Os pais sempre acham que conhecem os filhos, né? Isso é fenomenal. Tanto é assim, né? Quando a escola chama
os pais para conversar, né? Não, mas isso não é meu filho, não é possível, isso não é meu filho. A Marta comenta que também carrega uma concepção do que é ser professor e que parece possível de ser reproduzida. Não entendi, Marta. É no sentido de que esse conhecimento que vem da sociedade, né, traz uma imagética do que é ser professor, né? Até você estava comentando no início da aula, né? Esses professores, né, essas imagens, né, esses personagens de professores. E isso fica nesse inconsciente social. Então, eu fico pensando que às vezes alguns pais, né, falam assim: ser professor é sentar aqui, eu vou ensinar desse jeito, porque eu fui ensinada assim, né? Porque existe uma concepção social do que é ser professor e que ela pode ser reproduzida, e não é isso, né? Exatamente. É nesse sentido. Sim, é isso aí. Mas o que o Tardif fala, o Tardif vai mais fundo ainda. O que o Tardif fala é que os professores carregam nos seus saberes docentes os saberes que eles aprenderam na sociedade e os saberes dos grupos aos quais eles são vinculados. Então ele fala assim: o saber dos professores contém conhecimentos e um saber fazer que tem origem social. É um saber oriundo da sociedade, da instituição escolar, de outros atores educacionais, da universidade, etc. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando comecei a dar aula, eu selecionava os filósofos que eu aprendi na faculdade. Eu não dava aula de Nietzsche, eu não dava aula de Epicuro, eu não dava aula de Foucault, porque eu não aprendi na faculdade. Eu comecei a dar aula agora porque eu fui estudando e aprendi. Mas eu não tive aula sobre Nietzsche na faculdade. Eu tive aula de Marx, que foi uma aula ruim para dedéu. Ruim demais, meu Deus. Né? Meu conhecimento de Heidegger é zero, sem nada de Heidegger. Hegel, pelo amor de Deus, sou uma tragédia. Assim, eu sou um fracasso. Como filósofo, eu sou um fracasso. Né? Porque meu curso de filosofia foi basicamente Kant. Só aprendi Kant na faculdade. Todo mundo era kantiano. Então, eu carrego para minha vida de professor os conhecimentos que eu trouxe da universidade, que é um conhecimento social. Eu carrego para minhas aulas de ética, ainda que eu fale de filósofos, mas eu sempre carrego comigo os meus valores pessoais, que eu aprendi na minha família, que eu aprendi na igreja quando eu ia, agora que eu estou aprendendo com o budismo, eu carrego. Então, o conhecimento do professor é sempre vinculado à sociedade. Por isso que não é neutro, né? As relações que os professores estabelecem com esses saberes geram relações sociais com grupos, organizações e atores que os produzem. Por exemplo, um professor de história que trabalha muito a questão do tema da educação racial. Educação racial não, como é que é? Educação, relações étnico-raciais, né? Onde é que ele vai buscar fonte para discutir essas coisas? No movimento negro. Vai ter uma vinculação aí. Quando tiver um evento sobre Novembro Negro, quem é que ele vai chamar? O pessoal do movimento negro. O professor e a professora que discute temas relacionados a gênero, vai chamar quem para discutir? O pessoal que discute os temas. De onde é que ele vai tirar a fonte de reflexão dele? Aquele tema. Quem é contra? Quem é contra discutir gênero? Vai chamar quem para conversar? Vai chamar o pessoal do movimento LGBTQI+? Não vai. Percebe o vínculo social? Hã? É isso que o Tardif está dizendo.
A relação cognitiva é acompanhada de uma relação social. Então, aquilo que o professor pensa é relacionado à vivência social dele. Os professores não usam, assim, o saber em si, mas os saberes produzidos por esse ou por aquele grupo. Então, o Tardif ele não fala das tipologias dos saberes, ele fala da origem dos saberes docentes. E aí, lá no artigo, né, que eu deixei para vocês, tem um quadro que o Tardif coloca, né? Vou ler rapidinho assim, porque tem lá no artigo. Vocês podem ver depois. Mas o Tardif fala assim, né? Os saberes dos professores. Saberes pessoais dos professores. Onde é que vem os saberes pessoais da pessoa? Vem da família, vem do ambiente da vida, vem da educação social. Né? Como é que isso se integra ao trabalho como docente? Pela história de vida e pela socialização primária. Então, todo professor sempre conta alguma coisa da sua vida para exemplificar. Sempre. Saberes provenientes da formação escolar anterior. Então, depois que a gente vira professor, a gente carrega as experiências de alunos, como era aluno. A experiência que a gente teve na escola primária, na secundária, na graduação. Os saberes provenientes da formação profissional, no magistério. São saberes que vêm aonde? Na universidade, né? Ou nas instituições de formação. Os saberes provenientes dos programas de livros didáticos usados no trabalho. Né? A gente aprende com o livro didático também. E aprende muita coisa errada. Né? Da onde é que vem esses saberes? Vem do uso desses livros. Saberes provenientes da sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola. Vem na prática, do ofício. Né? Então, segundo o Tardif, a escola, o saber docente, tem origem social. E a gente precisa prestar atenção nisso. Precisa. Para a gente se compreender e para a gente compreender o ambiente de educação que a gente está criando, o ambiente de educação onde a gente está atuando. Certo? Acho que já passei mais de 1 hora, né? Tinha mais uma coisinha para falar aqui, uma provocação final. Deixa eu fechar aqui com a questão do Libânio. E aí a provocação eu deixo para um outro momento. Então, vejam, é por tudo isso que o professor, por tudo isso que pai não é professor, né, que eu já falei. A Mayara comenta, o professor de Química geral tem uma prática interessante, de corrigir um livro didático usando um outro livro didático de referência. Nossa, que fenomenal. Meu Deus do céu. Gente, eu vou usar para a vida esse exemplo. Corrige o livro didático usando outro livro didático. Fantástico. É fantástico. Mas é bacana para que nós aprendamos a refletir de forma crítica. É como ter uma visão quase de fé no que está no livro didático. Hoje em dia os professores têm menos fé. Ainda bem, né? Tem menos fé. Cada vez menos, ainda bem. Inclusive, nós no IFE, teve a escolha dos livros didáticos. Nós, das ciências humanas, dizemos não. Nada de livro didático, sai fora. Essas porcaria, sai fora. É uma porcaria. Eu corrigia livro didático, mas usando os livros de filosofia mesmo, Kant, a galera, né? Não usava outro livro didático, não. Enfim, então, eu comecei a provocação com o Libânio. Professor é importante? Ainda hoje? Né? Olha, por tudo isso que a gente discutiu, e agora com essa questão dos saberes docentes, me parece que sim, que professor é um ser que precisa existir ainda. Se a gente comprar esse modelo de educação que trabalha com a ideia de ecologia de saberes, da escola como sendo esse ambiente, né, de diversidade, saindo da visão tradicional. Se a gente ficar na visão tradicional da educação,
O professor é um ser em extinção. Então, o que o Libânio fala, né? O Libânio fala que é preciso uma nova escola. Se o professor quer continuar existindo, é preciso uma nova escola. Então, a escola, o Libânio diz que a escola é um lugar, ou deve ser um lugar, de análises críticas e produção da informação, onde o conhecimento possibilita a atribuição de significado à informação. A gente não precisa passar informação para o aluno já tem a informação. Ele já sabe onde conseguir a informação. O que a gente precisa fazer? A gente, na escola, precisa ajudar o aluno a dar um significado para essa informação que ele tem. A informação ele já tem. O que ele precisa é organizar essa informação e dar um significado para ela. Os alunos aprendem a buscar informação e os elementos cognitivos para analisá-lo criticamente e darem a ela um significado pessoal faz parte da tarefa escolar. Então, a gente precisa ensinar os alunos a buscar informação e ensinar os alunos a analisar essa informação. Quer ver? Eu vou dar um exemplo básico para vocês. O IFE tem fama de comunista. Não só o IFE Itaperuna, mas todos os IFEs do Brasil têm fama de comunista, né? Nós, servidores federais, somos todos comunistas. E aí, um dia, eu estava numa sala de aula, dando aula, um aluno falou assim, porque no IFE todo mundo é comunista. Aí eu falei, é? Todo mundo é comunista aqui, comunista, gaysista, feminazi. Falei, caraca, mano, então tá, então aí, me fala, nós somos no IFE 70 professores, 71 professores. Diz aí pra mim, quais os professores são comunistas? Tem o fulano, tem o ciclano. Não, o ciclano não é comunista, não. O ciclano não é. Tá, então, mas o fulano é. Eu falei, talvez seja. Mas quem mais? Fala, filho, tem 70 professores aqui, só me falou um até agora. Entendeu? Ele tem informação. O IFE é comunista. Ok, então. Vamos trabalhar essa informação. Vamos dar um significado para essa informação. Olha só, estou te mostrando que essa informação ela é falsa. A informação que você tem é falsa, é errada. Simples assim. No IFE todo mundo... no IFE, não, todo mundo... as pessoas viram ateu quem entra no IFE. Então tá. Então, mas você viu que toda quarta-feira tem reunião ali dos evangélicos, dos católicos? Tem um nome do grupo lá, né? Que o pessoal ora, coisa e tal. Eu esqueci o nome do grupo. É verdade, tem. Eu falei, mas então, o que tá acontecendo aqui? Você falou que no IFE vira ateu e a galera tá rezando ali? Estão rezando para não virar ateu? Será que é isso? Pode ser, né? Não. Tem uma informação, mas não sabe o que fazer com a informação. Percebe? É isso que o Libânio está falando. É isso que ele quer apontar, né? Estava rolando uma ideia de que estavam ensinando que o Brasil no Brasil não é... O Brasil é socialista. O Brasil é um país socialista porque tem empresas estatais. Sim, o Brasil tem empresas estatais, mas o que é dentro de tantas indústrias que tem é meia dúzia, deve ser 0,1% de empresa estatal. E boa parte das estatais hoje em dia são empresas mistas, tipo Banco do Brasil, Petrobras, empresas mistas. Então, assim, o Brasil é socialista porque a Caixa Econômica é um banco público. Então, tem informação, mas não sabe o que fazer com a informação. É isso que o Libânio está dizendo. Então, a escola é um espaço de síntese entre a cultura formal e a cultura experienciada. O aluno entra na escola com a experiência que ele tem. E ele vai entrar em choque com a cultura formal, com a cultura científica. E nós, professores,
Somos aqueles que precisamos criar as condições cognitivas e afetivas para fazer com que o aluno junte essas duas coisas. Que ganhe sentido, que a cultura experienciada faça sentido com a cultura formal, e a cultura formal ganhe sentido dentro da cultura experienciada dele. Quem é que faz essa síntese? Quem é que faz essa mediação entre esses dois encontros? Somos nós, professores. O aluno, ele chega no segundo ano, ele vai ter aula comigo de filosofia medieval no segundo ano. No segundo ano, ele vai aprender que filosofia e cristianismo caminharam juntos por 1000 anos no Ocidente. E que o Agostinho fez filosofia, e que Tomás de Aquino fez filosofia. E ele chega na aula de filosofia achando que filósofo é tudo ateu. E eu mostro para ele que, olha só, tem um monte de filósofo que é santo. Isso. Ele chega com uma experiência, com um discurso de que filosofia é coisa do capeta. E eu mostro para ele, olha só, tem santo que é filósofo, meu filho. E o cara sai gostando de filosofia, por um milagre divino. Ou talvez por mim, não sei. Por isso que a gente é importante, né? Os padres fazem filosofia, é o que eu digo para eles. Padre faz filosofia, minha gente. Como é que filosofia é coisa do capeta se padre, antes de virar padre, é filósofo? Faz 3 anos de filosofia, no mínimo. Mas eles não sabem, não é? Eles vêm com uma informação e eu ali vou tentando dar essa ajudinha na informação para eles. É por aí, gente. Então é por isso que pai não é professor, mãe não é professor, avó não é, o tiozão da esquina, o taxista, o cara que você conversa no Uber, não são professores, porque eles não têm toda essa gama de conhecimentos que a gente aprende na faculdade, aprende na ação docente, acumula durante a vida, revisa, reflete. E a cada ano que passa, a cada geração que entra na escola, a gente precisa rever e readequar esses conhecimentos todos, porque a pedagogia não é algo parado, não é algo estanque. A gente lida com seres humanos eles são enraizados no momento histórico, seres humanos, eles têm as suas experiências de vida, que são experiências boas, que são experiências ruins, e tudo isso vai para dentro da escola. Então, não existe o beabá de como ensinar. Qual é o método para ensinar? Tem 1 milhão de métodos. E você, certamente, vai encontrar o 1001. O 1.000.001. Porque tem ali um ser humano que precisa aprender, e ele é um ser humano único. E você vai ter que dar um jeito ali de tentar ajudá-lo. Ajudá-lo a quê? A pegar toda essa informação que ele traz da vida, pegar toda essa informação que ele está aprendendo na escola, e tudo isso fazer um sentido na cabeça dele. Na afetividade dele. É isso que a gente faz como professor. É isso que a gente faz. Eu queria ainda falar, mas aí eu preciso de mais tempo, que é falar de uma característica que eu acho fundamental do professor, que é a sabedoria da escuta. Saber escutar. Mas aí isso fica para um outro momento. De como que a escuta é fundamental para docência. Mas é isso. Obrigado por vocês terem vindo nesse sábado. Falei pra caramba, mas acho que foi bom. Vou deixar essa aula disponibilizada na plataforma e vou liberar um fórum para vocês participarem. Valeu? Obrigado. Valeu, professor. Boa tarde. Valeu. Muito obrigada pela aula. Até mais. Até.